Capítulo 841. Que intuição aterrorizante! Apesar de não perceber que o German Sparrow na sua frente é uma marionete, você ainda sente que algo está errado. Escondido em um prédio distante, Klein suspirou interiormente. Sua mente disparou enquanto ele rapidamente criava uma estratégia correspondente. Ele controlou Senor e fez a marionete responder com voz profunda: "Também estou um pouco preocupado. Depois de abrir a porta, se você sair primeiro, poderá me emboscar do lado de fora quando eu sair. Você nem precisa me emboscar. Você pode apenas esperar lá fora. Acredito que devo ser o primeiro a sair. E antes disso, você precisa me devolver minha carne e cabelo. Quando chegar a hora, você poderá estar mais perto da porta. Dessa forma, você terá tempo suficiente para passar pela porta, antes que seus fios do corpo espiritual cheguem ao topo da catedral." Panatia ouviu em silêncio e respondeu com uma pergunta: "Então como posso evitar que você destrua a porta, depois de sair?" "Isso também é um problema para mim", respondeu a marionete sem dar sinais de fraqueza. "Quando eu obtiver esse símbolo especial, vou mostrá-lo a você. Dessa forma, mesmo que eu feche a porta, você ainda poderá abri-la novamente." Panatia fechou a boca como se estivesse pensando nos detalhes, mas parecia um tanto irascível e mal conseguia se recompor. Era como se a inclinação para a insanidade tivesse preenchido sua mente. Após cerca de 10 segundos, ela disse novamente: "Acho que uma maldição pura pode não ser capaz de prejudicá-lo. Os videntes não carecem de meios para evitar danos, assim como os substitutos de estatueta de papel que você usou antes. Ela realmente não está deixando nenhuma brecha. Felizmente, a pessoa na sua frente é falsa de cima a baixo." Enquanto Klein satirizava, ele fez Senor tirar uma estatueta de papel após a outra. Então, queimou todas na frente da demônia do desespero. "Não posso ter certeza de que você não escondeu uma", Panatia disse desconfiado, ainda um tanto neurótica. German Sparrow contraiu os cantos da boca de maneira inexpressiva e disse: "Você pode tentar adivinhação. As bruxas não são boas nisso?" Panatia sorriu impacientemente e disse: "O mundo espiritual não pode ser comunicado aqui, e minha espiritualidade." Ela não terminou a frase porque a expressão em seus olhos se tornou um tanto perigosa. Klein sabia onde a demônia do desespero queria chegar. Sua espiritualidade foi corrompida devido a meio ano de um cardápio peculiar. Era um tanto caótica e louca, fazendo com que desse respostas não confiáveis, especialmente contra um Beyonder que era o melhor em adivinhação. Os dois chegaram a um impasse, momentaneamente incapazes de resolver o problema de confiar um no outro. Nesse momento, no telhado à esquerda, soou uma voz rouca e abafada: "Eu posso ser sua testemunha." German Sparrow e Panatia viraram a cabeça ao mesmo tempo e olharam. A figura do Senhor surgiu das sombras enquanto ele usava um manto com capuz vermelho sangue. "Como você dará testemunho?" Klein fez Senor perguntar. O Senhor abaixou o capuz e disse com uma risada profunda: "Vou usar magia de carne e sangue para perfurar seu corpo e controlar sua condição. Assim que você parar de controlar os fios do corpo espiritual, ou se tentar usar substitutos de estatueta de papel, darei imediatamente um aviso ou tentarei impedi-lo. Assim que a porta, da qual você fala se abrir, deixarei seu corpo e passarei pela porta antes que meus fios do corpo espiritual sejam afetados." "Você acha que German Sparrow é um idiota?" Klein fez sua marionete curvar os lábios. "Com base no que eu sei, bispos vermelhos podem se esconder nos corpos de outras pessoas, mas o anfitrião morrerá imediatamente assim que eles partirem. Não, usar esse método é uma forma de fugir das investigações,
Portanto, há necessidade de se fundir com a carne e o sangue do hospedeiro. Mas não há necessidade de fazer isso nesta situação. Vou esperar silenciosamente dentro do seu estômago, explicou o Senhor. Em detalhes. Não é meu estômago. É o estômago do Senhor. Klein fez German Sparrow tirar uma moeda de ouro e fingir que estava tentando uma adivinhação. Este aventureiro louco murmurou baixinho enquanto a moeda de ouro entre seus dedos era lançada. Com um ping, a moeda de ouro voou no ar e pousou na palma da mão. German Sparrow olhou para ele com atenção. Pelo que parece, você não está mentindo. No entanto, você terá que deixar meu corpo antes que eu mostre o símbolo especial para Madame Desespero. Se isso não fosse feito, German Sparrow poderia acabar sendo assassinado por seu conluio. Afinal de contas, se Panatia obtivesse o símbolo de abertura de porta enquanto empunhava a pedra de obsidiana, com tempo suficiente, ela não precisaria se preocupar com quaisquer anomalias com seus fios do corpo espiritual. Então, ela não precisaria da ajuda de German Sparrow. A existência do Senhor era apenas para evitar o uso de substitutos de estatuetas de papel. No entanto, German Sparrow não precisava ficar muito preocupado se o Senhor aparecesse antes do tempo. Ele nem tinha medo de que Panatia perdesse a sanidade depois de ver o símbolo de abertura da porta, porque se isso acontecesse, ele poderia contar com substitutos de estatueta de papel para evitar a morte certa. Por outro lado, Panatia não faria uma perseguição na catedral. Isso porque acabaria ficando presa com o passar do tempo, portanto, ela precisava aproveitar a oportunidade para escapar imediatamente. Além disso, não havia como pegar a pedra obsidiana. German Sparrow não teria então qualquer chance de qualquer tentativa de fuga subsequente. Embora os detalhes deste plano ainda apresentassem falhas, ele considerava plenamente a situação das três partes. Panatia levantou a mão e agarrou o cabelo que escorregava pelas costeletas quando de repente perguntou: se eu escapar primeiro, você não tem medo de que eu te embosque? Este também era um problema que preocupava German Sparrow anteriormente. Klein imediatamente fez sua marionete curvar os lábios e dizer: estou com medo, mas ainda tenho outros meios de fuga. Vou correr o risco. Panatia deu 2 passos de maneira irritada antes de finalmente dizer: faremos isso conforme combinado então. Depois de se decidir, seu sorriso ficou extremamente relaxado. Você realmente é um homem especial, um homem que me fez ver esperança. Depois de partirmos, não me importo de deixar você experimentar o prazer extremo se não tiver medo. German Sparrow desviou o olhar com grande esforço antes de olhar para o Senhor A. Não tenho mais perguntas. Com o som do vento uivante, o Senhor A voou e pousou não muito longe de German Sparrow. Sua figura, junto com suas roupas, derreteu rapidamente, transformando-se em uma bola pegajosa de carne e sangue. Logo depois disso, a carne e o sangue se amontoaram e continuaram se comprimindo em um pequeno feixe que tinha a espessura de um braço. Então, fluiu em direção a German Sparrow. Longe, em um prédio, Klein sentiu-se um tanto enojado. Então, fez German Sparrow abrir a boca. O feixe de carne e sangue subiu pelo corpo da marionete e perfurou sua boca. A sensação ligeiramente quente, mas escorregadia, passou pela garganta e entrou no estômago. É pesado. No entanto, a carne e o sangue do Senhor A estão ajudando a sustentar o estômago, evitando que ele caia demais. Klein inspecionou a marionete e o fez olhar para a lua carmesim encoberta e dizer para Panatia: vamos começar. Tudo bem, Panatia, que mal conseguia resistir aos seus impulsos, caminhou impacientemente em direção à entrada da catedral.
Klein fez German Sparrow segui-la ao seu lado, e primeiro arrancou seu cabelo antes de fazer 2 gavinhas de carne crescerem de seu braço antes de arrancá-las. Isso fez o sangue jorrar. Se alguém muito familiarizado comigo estivesse aqui, definitivamente notaria um problema porque não posso causar danos ao meu próprio corpo de forma tão decisiva. Talvez aos olhos dos outros, o aventureiro louco, German Sparrow, provavelmente possa fazer tal ação facilmente. Quando Klein percebeu um problema e ganhou experiência com sua conclusão, fez a marionete passar pela porta principal entreaberta da antiga catedral. Ele então entregou o cabelo e a carne para Panatia. Panatia diminuiu o ritmo enquanto pegava um boneco feio do tamanho da palma da mão, passava a carne sobre ele e amarrava o cabelo em volta do pescoço fino. Ela segurou o boneco amaldiçoado com uma das mãos e finalmente passou pela porta da catedral. Klein imediatamente fez com que German Sparrow controlasse seus fios do corpo espiritual. Quanto ao Senhor, como ele havia se sobreposto à marionete, não foi muito incômodo. Até eu posso fazer isso. Com os poderes demonstrados por Zaratu, ele tem totalmente a capacidade de ajudar Beyonders que não são do caminho do vidente a resolver a perda de controle sobre os fios do corpo espiritual na catedral. Dessa forma, enquanto ele quiser que a demônio do desespero entre, ele poderia ter aberto a porta há muito tempo. Por que ele não fez isso? Ele é incapaz de se comunicar com outras pessoas fora da catedral? É por isso que os Beyonders do caminho do vidente que não são mestre das marionetes ou superiores não podem caminhar até ele. Klein usou os sentidos de sua marionete para analisar a situação remotamente. E dentro da catedral, os cadáveres permaneciam pendurados no ar. Suas cabeças estavam inclinadas e seus olhos revirados. De vez em quando balançavam com o vento, produzindo os delírios ornacis. Flégria. Quando Panatia viu esta cena, seu corpo enrijeceu instantaneamente, mas ela rapidamente se recompôs. Junto com German Sparrow, eles caminharam sob os olhares dos pendurados. Em pouco tempo, viram o altar escuro e a estátua da descendente do antigo deus. Zaratu permaneceu sentado na diagonal atrás da estátua, usando capuz e barba branca. Quando German Sparrow e Panatia se aproximaram, ele levantou lentamente a cabeça e riu. Muito bom. Beyonders do caminho do vidente precisam saber como usar seu cérebro e nem sempre pensar em lutar. Ele parecia ter previsto que todas as estatuetas de papel de German Sparrow seriam destruídas. Ele estendeu diretamente sua palma enrugada e agarrou alguma coisa. Sua mão puxou uma pele de cabra marrom amarelada e uma pena cheia de tinta e um frasco de tinta. Isso fez com que Panatia contraísse involuntariamente as sobrancelhas. Zaratu pegou a pena e rabiscou palavras e símbolos na pele antes de enrolá-la e entregá-la a German Sparrow. Esse é o símbolo de abertura da porta, bem como a fórmula da poção do feiticeiro bizarro que você deseja. Eles só podem durar 45 minutos e não podem ser retirados. Klein evitou a demônio do desespero e desdobrou a pele de cabra, permitindo que a fórmula da poção e o símbolo de abertura da porta aparecessem diante de seus olhos. De repente, suas pupilas se contraíram e quase congelaram. O símbolo de abertura da porta e o símbolo fornecido pelo caderno da família Antigonos, através do boneco de pano do infortúnio, eram basicamente os mesmos. Era um olho vertical feito de muitos padrões misteriosos. No entanto, houve pequenas diferenças nos detalhes. Um padrão crescente trocou de lugar com um padrão pontilhado. Ponto.